Então, a aula de hoje é sobre a habilitação legal para conduzir e perguntava eu, para que é que acham que esta matéria vai ser importante? Para conduzir? É importante para conduzir? Então, para conduzir é preciso saber conduzir o carro. Bem, mas esta matéria vai ser importante, não é para conduzir, é para saberem, não é? Não é para saber conduzir. Para saber conduzir vou ter que andar com vocês no carro, a ensinar. É para saber as legalidades. Exatamente, legalmente o que é necessário, que é para não fazerem asneiras, não é? Muito bem. Agora, a habilitação legal para conduzir. Quem é que me sabe dizer que títulos conhecem para conduzir? Que títulos de condução existem? Pergunta difícil. Carta de condução. Exatamente. Agora, o que eu vou abrir aqui, reparem, de antes, existiam as cartas de condução e as licenças de condução. Aqui do lado direito, por exemplo, tem aqui uma licença especial de condução. Isto era o que existia antigamente, até para conduzir alguns veículos agrícolas, existiam umas licenças de condução. E eu estou a dizer bem, existiam, porque neste momento não existe mais. Só existem cartas de condução, ok? Portanto, é este. Portanto, o único título para conduzir veículos que existe é só carta de condução. Depois, já não existe isto então. Depois, entretanto, as cartas de condução podem averbar títulos. Ora, o que é que isto quer dizer? Existem títulos para conduzir veículos, não é? Na mesma carta podem ter mais que um. Como, por exemplo, a maioria de vocês estão a tirar a carta de que título? Ou de que categoria? Categoria B. Pronto, e podem então averbar algumas categorias à vossa carta. E é isso que vamos ver daqui a pouco. Percebido? Então, se perguntarem qual é o documento que habilita a condução de veículos, é carta de condução. Não inventem licenças, não existe. Portanto, documento para a condução de veículos, carta de condução, ok? Muito bem. Agora, requisitos. Vamos aqui escrever os requisitos para obterem a carta de condução. Isto é, qualquer uma das cartas, isto é, qualquer uma das categorias, qual é o requisito, ou, desculpem, quais é que são os requisitos para a obtenção da carta? O que é obrigatório? Ter 18 anos, pelo menos. Depende da categoria. Sim, depende. Neste caso, na carro. Olha, a Nereida está como eu agora há pouco, está a falar baixinho. Diz lá outra vez. Isso. Muito bem. Então, requisitos. Ups. Pronto. Dá para... É melhor apagar, não é? Não dá nada. Isto vai ficar gravado. Vai ficar bonito. Requisitos. Ups. Não sei o que é que eu ia escrever aqui. Querem que eu escreva tudo? Não, para não. Então, requisitos para a obtenção da carta de condução. Primeiro, a idade mínima. Sim, senhor. Depende da categoria, mas a idade mínima tem que ter, pelo menos, no caso de ligeiros, é 18, não é? Já agora, podem-se inscrever antes dos 18? Sim. No caso de ligeiros? Podem para só ter a teórica. Não sei não. Rochas? Hã? 6 meses antes de fazer os 18. Isso mesmo, Carla. 6 meses antes é permitido inscreverem-se na escola de condução para obter a carta de condução. No entanto, o exame de código, o primeiro exame que tem que fazer, só pode ser feito depois dos 18. Podem começar a formação mais cedo, mas o exame em si só podem fazer aos 18. Agora, eu já sabia que alguém ia falar nos 17 anos. Quem é que ouviu falar da notícia? Dos 17. Ainda não foi aprovado. Vai ser, mas ainda não foi. Por isso... Sim. Aqui é que já me estão a dizer, agora é com 17. Não é agora, ainda não foi aprovado, meninos e meninas. Tem que ser aprovado ainda para ser possível. E atenção que não vai ser assim com 2 tretas aos 17. Vai haver condições. Mas mais não digo. Isso. Pronto, a idade mínima então é um dos requisitos, mais. Um médico atestar que estamos aptos para conduzir? Exatamente.
Portanto, capacidade física e psicológica, não é? Eu vou pôr aqui atestado médico, já sabem o que é que isto quer dizer, não é? Para resumir. Portanto, atestado médico, em que comprovo que vocês têm capacidade física e psicológica. Mais. Ora, aqui no TikTok alguém disse, a Leonor, que é preciso saber ler e escrever. Concordam? Não, exatamente. Então, atenção que a Leonor está a dizer, e diz bem em relação ao código da estrada que era antes, porque ele, entretanto, foi atualizado e essa a linha que existia, antes dizia que era necessário saber ler e escrever, essa linha foi retirada do artigo, já não existe. Agora, será que alguém vai fazer um exame de código sem saber ler e escrever? Então, porquê é que acham que essa linha foi retirada do artigo? Pode fazer prova oral, não pode? Não. Também já deixou de haver esse exame oral há muito tempo. Antigamente podia. Mas antigamente havia muita gente analfabeta, não é? Havia muita gente que não andava na escola e havia esta situação. Agora, não há prova oral, mas porque é que não é preciso saber ler e escrever? Porque podem fazer um exame de código com tradutor, mas não são os portugueses. Isto é, vocês não vão pedir tradução para português, pois não? O exame já é em português. Atualmente pressupõe-se que ninguém é analfabeto, isto é, se a escolaridade mínima obrigatória é 12º ano, toda a gente sabe ler e escrever, correto? Isto já não é como era há uns anos atrás. Portanto, se sabem ler e escrever português, certo? Agora, porquê é que foi retirada então a linha do artigo? Porque cada vez mais temos imigrantes em Portugal, vindos de outros países, e essas pessoas podem tirar a carta cá em Portugal, certo? Mesmo que sejam de outra língua. Imaginem que vem para cá um chinês, um exemplo, não é? Está a residir em território nacional, certo? Cá, ele mora cá em Portugal. Agora, pode tirar a carta cá em Portugal? Pode. Será que ele tem que saber ler e escrever português? Não. Não, porque ele vai pedir o exame de código com o tradutor. Pode. Até pode aprender português e saber português. Temos aqui a Ina. Ina, estás aí? Não reparei. Sim. Pronto, a Ina, por exemplo, já sabe ler e falar português muito bem, não é, Ina? Não muito. Ai, não muito? Há quantos anos é que estás cá? Há quantos anos estás em Portugal? É 2. 2 anos. E veio da Ucrânia. E aí na Ucrânia não se fala português, pois não? Não. Pois. E é uma língua completamente diferente, não é? Eu sou gorês tudo. Por isso, só 2 anos já sabes interpretar bem o português? Maravilha, muito bom. Mas pronto, podia ter feito o exame de código com tradutor, oficial da língua. Ok? Pronto, e é por esse motivo então que tem... Desculpa? Não é? Não. E é por esse motivo então que não é necessário saber ler e escrever. Perceberam porquê? Agora não pensem que é chegar lá uma pessoa analfabeta. Não é isso que se quer dizer hoje em dia, ok? Sabemos que hoje em dia não há analfabetos, correto? Muito bem. Agora, também estão aqui a dizerem muito bem no TikTok que tem que morar em Portugal. E é verdade. Isto é, tem que ter residência cá. Não é verdade? Há quanto tempo, pelo menos? Hã? Residência. Deixa eu ver se eu estou a escrever bem. Tem que ter residência em território nacional há pelo menos... 2 anos? Não. 2? Não. É dias. Meio. Meio ano? Meio ano. Está melhor. 185 dias. Ora, quanto é que dá 185 dias? É quase meio ano, não é? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Mas sim, tem que ter então residência em território nacional há pelo menos 185 dias. Muito bem. Essa residência, pelo menos 105 dias, é a contar do momento em que Sim. chegou cá em Portugal ou a partir do momento em que tem a autorização de residência? No Desde- caso de nós imigrantes. Desde que chegaram, Assim. desde que tenham morado cá em Portugal, depois foram tratada a papelada e essas coisas todas, não é? Certo. Mas conta a partir da data que deram entrada. Tá bem.
Muito bem, mais, então, a idade mínima, o atestado médico comprova que tem capacidade física e psicológica, ter a residência em Portugal há pelo menos 185 dias, não é necessário, volto a dizer, saber ler e escrever. Atenção que essa pergunta costuma sair muito, não sai? Nos testes. Se é obrigatório saber ler e escrever e agora, atualmente, dizemos que não. É só... O primeiro teste falhou logo essa pergunta. Pois, esta sai muito e depois a pessoa tem a tendência a responder que sim, não é? Eu meti com a estrelinha e tudo para voltar a dar para ver se acertava. Exato. E até pensaste, tenho aqui um erro. Por acaso acertei. Ok, e agora mais? Não há mais nada? Para ter a carta de condução na mão? Não é obrigatório mais nada? Aprovado, isto é, tem que ser aprovado em exame. Em exames. Por acaso aqui até fala no artigo, fala no exame prático. E agora dizem vocês, e no de código? Não? Agora reparem, quem é que passa um exame prático sem passar o código primeiro? Ninguém. Por isso é que diz o artigo passar em exame prático. Porque para passar o exame prático teve que fazer o teórico primeiro, não é? Logicamente. Quem dera a vocês, não era? Passar logo assim para este. Era bom, mas não é verdade. Ok? Então, a idade mínima, a capacidade física e psicológica, a residência em território nacional, ser aprovado em exames para obter a carta de condução, certo? O título de condução. Agora, não esqueçam que a pergunta frequente é aquela de saber ler e escrever. Não estou a dizer que é só essa que sai. Estou a dizer a que sai mais, atualmente, é sobre isso. Do saber ler e escrever. E não é obrigatório saber ler e escrever. Correto? Muito bem. Agora, continuando. Vamos às categorias. E como estão a ver, tem aqui algumas. Agora, meninos, eu vou começar por falar aqui de uma categoria que é recente no Código da Estrada, mas ela ainda não está a sair nas vossas perguntas. Ok? Ainda não está na base de dados para vocês nos testes, mas já vão ficar a saber. Existe uma categoria para tratores agrícolas ou veículos agrícolas. E é a categoria T. Vocês estão a ver aqui que só temos até a letra E, não é? Mas existe agora a categoria T, T de trator. Essa é uma categoria nova para os veículos agrícolas. No entanto, ela ainda não está aqui, nem vai estar para já, sim? Porque também não está a sair ainda nos vossos testes, essas questões. No entanto, sai na mesma em relação ao que ainda diz da categoria de ligeiros. Por exemplo, a categoria de ligeiros também habilita a conduzir veículos agrícolas. No entanto, não é só ter a carta de ligeiros para conduzir um veículo agrícola. Pode, sim senhor, mas tem que ter uma formação específica, que é para depois ter a categoria T, certo? Pronto, mas vamos passar isso ao lado, senão fazemos aqui uma confusão. Agora, vamos começar com as categorias cá de cima, as de moto. Estão a ver estas cá em cima todas? Motas? Pronto, vamos fazer assim um resumo geral. Porquê? Porque também saem algumas perguntas, não muitas, mas sobre os motociclos. Para começar, podem perguntar a idade. Por exemplo, esta categoria AM, se vocês repararem, é a mais pequenina, não é? É. Portanto, porquê? Porque só podem conduzir com a categoria AM ciclomotores. E o que é que são ciclomotores? São veículos, ciclomotores são veículos de duas rodas, com motor, com cilindrada inferior a 50 cm3. São umas motas fraquinhas, certo? Então, no caso, podem conduzir a categoria AM, podem habilitar-se a conduzir a categoria AM a partir de que idade? 16. Isso mesmo. 16 anitos. Depois existe a categoria A1, que já são umas motas um bocadinho mais potentes, que podem ir até aos quantos centímetros cúbicos? Portanto, aqui, esta é menos de 50 centímetros cúbicos, ok? Menos de 50 centímetros cúbicos. Aqui pode ter mais, mas não pode ter mais de 125, ok? E a idade mínima? 16. É igual a M. Já vão ver a diferença, ok? Depois temos a categoria A2. A2, a categoria A2 é para ser tirada a partir dos 18. Yeah. E depois tem a categoria A, que é para ser tirada a partir dos... Eu penso que essa é a categoria que é a partir de uns X anos de carta de condução.
Não, não é esta. 24. 24, exatamente. Pronto, eu só pus aqui as idades, que é para ficarmos já a saber as idades, ok? Então, categoria AM e categoria A1 pode ser tirada a partir dos 16, a categoria A2 a partir dos 18 e a categoria A, que é a principal, que podem conduzir qualquer motociclo, ser tirada a partir dos 24, ok? Agora, aqui na primeira, na AM, deixa-me apagar, eu disse a partir dos 16, mas há aqui uma exceção, isto é, ela pode ser tirada a partir dos 14. Agora, aos 14, é verdade, podem obter esta categoria AM se houver uma autorização de quem exerce o poder paternal, claro. Tem que ter aproveitamento, tem que ter tido, aproveitamento no ano anterior, no ano letivo anterior, e tem que estar a frequentar pelo menos o 7º ano de escolaridade. Então, tem que estar pelo menos no 7º, ter tido aproveitamento no ano anterior, tem que ter a autorização de quem exerce o poder paternal e aí pode-se inscrever para esta categoria. Ok? Pronto, tem estas restrições. Muito bem. Não é que isto saia muito, mas ficam já a saber. Se ouvirem alguém dizer que tirou esta carta aos 14, é verdade. Pronto, e é isso. Estão a ver? Só podem conduzir estes veículos, ciclomotores, com menos 50 cm3, ou então os motociclos também que não tenham mais de 50 cm3. No fundo, é tudo que tenha menos 50 cm3. Até estes também, Moto 4 ou os veículos agrícolas da categoria 1. Ok? Ui, desculpem. Depois é esta categoria já assim um bocadinho mais elaborada, não é? Porquê? Porque o código da estrada na categoria anterior, nesta AM, não tem nada a ver com este. Também fazem na mesma um exame teórico, não é? Mas é um exame teórico mais simples. Porquê? Estes veículos não podem andar em todas as vias, pois não? Não podem ir às autoestradas, por exemplo, não podem ir às vias reservadas. Então, claro que o código da estrada também não é tão complexo. É mais curtinho, mais pequenino, ok? Mas no caso da categoria A1, como estes motociclos já podem ir até aos 125 cm3, já podem ou não podem ir à autoestrada? Pode, igual a um automóvel, isto é, mais de 50 cm3, já pode ir à autoestrada. Ora, como isto pode andar em qualquer via, o código da estrada feito nesta categoria é exatamente igual ao vosso, certo? Isto é, tem que fazer na mesma as 30 questões gerais do Código Geral. No entanto, quem tira esta categoria, que é o caso da Vitória, tem que fazer as 30 mais 10. E mais 10, porquê? É um extra, uma prenda. É isso. Isto é, tem mais 10 perguntas específicas da moto. Portanto, tem 30 perguntas do Código Geral e 10 perguntas só da moto. Ok? Muito bem. Agora, reparem, já podem conduzir estes com um bocadinho mais potência, não é? Mais cilindrada, até 125 e até 11 kW de potência. Já agora, quem faz esta categoria faz o código, como a Vitória está a fazer, o código da estrada geral. Depois, aos 18 anos, na categoria B, de ligeiro, já não precisa de fazer código outra vez. Não, só faz a prática. Porquê? Porque ela já tem o código válido. Já fica validado agora, para depois, aos 18, fazer só a parte prática. Muito bem. Continuando. A categoria A2 não vou falar muito, mas já tem a ver com a potência. Isto é, já podem conduzir veículos mais potentes, porque a categoria A1 só dá até 11 kW, a categoria A2 dá até 35 kW, a partir dos 18 anos só. Ok? E depois esta é a principal, digamos assim, a categoria A. Oi? Não, desculpa. Não foi mal. A categoria A é a categoria principal porque podem conduzir qualquer motociclo. Ok? Podem conduzir desde os mais fraquinhos aos mais potentes. Podem conduzir tudo. Por isso é que tem que ter a idade mínima de 24. Que é para ter mais responsabilidade, não é? Agora, vamos à que vocês gostam, que é a categoria B. Mas eu saltei aqui de propósito da B1. Porque vou perguntar se este veículo, pode ser também um automóvel ligeiro. Este. Não. Isto que está na imagem é o quê? Como é que se chama? Quadriciclo, exatamente. Quadro quê? Papa Reformas. Eu sei que vocês chamam Papa Reformas e Mata Velhos e por aí fora. Eu não posso dizer isto que eu vou ser banido. Não se pode dizer estas coisas. Pois. Então, é um quadriciclo e podem... Isto é, imaginem que vocês só querem conduzir isto, não queriam conduzir um automóvel. Antigamente dizia-se que para isto não era preciso carta de condução, lembram-se? E não era.
Era preciso uma licença, mas como eu disse, as licenças acabaram. Portanto, agora é carta de condução. Existe esta categoria B1, que podem conduzir os quadriciclos ligeiros, tipo estes, ou aqueles que eu mostrei, o Papa Reformas, não é? Então, categoria B1, sabem que a idade mínima é a partir dos... Para tirar esta categoria, qual é a idade mínima? 16. Ok. Não tem colegas vossos a tirar a categoria B1? Em vez de tirar a A1, tira a B1. Aqui, esta categoria B1, tirada aos 16, é muito idêntica à categoria A1 no sentido do código da estrada. Fazem na mesma as perguntas gerais do Código Geral e esse código fica válido depois para a categoria B. Ok? Aqui não faz as 10. Aqui só faz as 30 perguntas do Código Geral. Muito bem. Agora, vamos aonde? À principal para vocês, em geral. E esta categoria, atenção, que agora sim, temos que ir mais específicos. Nós sermos mais específicos nesta categoria. Então, primeiro, toda a gente sabe que é para isto que estão aqui, não é? Conduzir um automóvel ligeiro. Os automóveis ligeiros podem ser destes, de passageiros ou de mercadorias. Muito bem. E já agora, alguém me sabe definir um automóvel ligeiro? Qual é o peso bruto máximo? 3.500. Isso mesmo. Peso bruto máximo 3.000. Não pode ter mais 3.500 kg, exatamente. Alguém me sabe dizer o que é o peso bruto? É o peso dele? Total. Não podem dizer total porque também existe a definição de peso total. Exato, é o peso máximo que ele pode atingir. O veículo mais aquilo que ele pode ter lá dentro, a nível de passageiros e mercadorias. Portanto, é o peso... O bruto. Peso bruto. Isso, quanto? O máximo de um ligeiro é 3.500 kg. Tá, obrigada. O máximo, atenção. Não pode ter mais. Certo? E o número de lugares? 9. Não? Até a 9. Isso, não é este que está na imagem, mas existem aquelas carrinhas de 9 lugares, não é? Então, ligeiros têm um peso bruto até 3.500 kg e lotação, número de lugares, até 9. Ponto final. E é isso que vocês podem conduzir com a categoria B, não é? Pronto, podemos ir embora. Já acabou. Era, não era? Mas vocês não se queixam que estão a pagar caro pelas cartas? Por acaso até não estão. Mas quem paga acha sempre caro, não é verdade? Pronto, e por esse motivo é que eles pensaram assim, ora bem, se as pessoas vão dizer que estão a pagar caro por uma carta, vamos lhe dar muito mais para eles saberem. Porque senão era muito fácil, não é? Então tem que se tornar aqui isto mais complicado, tem que aumentar as coisas, não é? A matéria. Senão não valia a pena pagarem o que estão a pagar. Correto? E até não se importava de pagar mais para ter menos, não era? Porquê? Porque vocês tiram uma carta de ligeiros para conduzir um automóvel ligeiro e vão poder conduzir uma catrafada deles. De veículos. Verdade? É verdade. Então, vamos às perguntas frequentes em exame de código, no caso. Com a categoria B, um condutor também pode conduzir alguns veículos que não sejam os automóveis, certo? Quais? Quadriciclo. Então vamos começar pela... Espera aí. Também. Então vamos começar por o que estão a dizer aqui na sala que vocês não ouviram, que ela falou baixinho, não é? E sim, não tem microfone, falou baixinho, ninguém ouviu. Agora vou dizer o que ela disse. Tratores agrícolas. Podem conduzir tratores agrícolas com a categoria de ligeiros? Isto é, atenção, como eu disse, a categoria de ligeiros habilita, mas, na atualidade, tem que fazer uma formação específica para veículos agrícolas também. Mas sim, ainda diz o Código da Estrada que podem conduzir... Desculpa, não é este que quero mostrar? Estes. Tratores agrícolas ou florestais simples. Ora bem, estão a ver o que é um trator agrícola, o que está aqui na imagem. Sabem que os tratores têm as rodas maiores atrás, mais pequenas à frente, embora este pareça tudo igual, mas estão a imaginar, não estão? E para que é que serve o trator agrícola? Para puxar reboques ou equipamentos. Neste caso, em concreto, este trator até tem um equipamento aqui atrás. Estão a ver ali aquele ferro? Não sei como é que se chama. Um arado? Não é bem um arado, mas pronto. Uma coisa qualquer. É uma coisa qualquer. Mas tem equipamento, certo?
Pronto. E se repararem, atenção que esta pergunta é muito errada, podem conduzir tratores agrícolas ou florestais simples. O que é que quer dizer isto simples? Sem reboque e sem equipamento. É simples. Só o trator agrícola. Portanto, esses podem conduzir ou, como diz aqui, com equipamentos montados, tipo este. Estão a ver ali atrás? Tem um equipamento. Desde que o peso não exceda os 3.500 kg. Eu sei que apaguei aquilo, mas... é assim. Portanto, isto é com equipamento, não é com reboque. Atenção. Desde que não ultrapasse o peso de 3.500 kg. Quem é que nunca viu esta pergunta aí nos testes? Está sempre a sair, não está? Agora, têm que ter atenção se diz com ou sem reboque. E neste caso, se disser o que está aqui escrito, o trator agrícola simples é sem reboque. Porque se for com reboque, diz trator agrícola com reboque. Pronto, e neste caso, se for simples, é até 3.500 kg. Que no caso é o peso máximo da vossa categoria, não é? Até 3.500 kg. Mas a outra pergunta é se o trator agrícola tiver reboque. E se o trator agrícola tiver reboque, como é que fica? Alguém sabe? Se disser trator agrícola com reboque. Muito bem, aqui no TikTok já estão a responder. Até 6.000 kg. E então é a outra questão que costuma sair, que é esta. Reparem, trator agrícola ou florestal simples com reboque, já diz com reboque, pronto, e depois aqui ainda diz ou com máquina agrícola ou florestal rebocada, desde que a massa máxima, que é o peso bruto, não exceda os 6.000 kg. Mas atenção que aqui estamos a falar do conjunto, o trator agrícola mais o reboque atrelado. Os dois juntos não podem exceder os 6.000 kg. Portanto, resumindo e concluindo, há duas perguntas que enganam. Enganam se vocês não estiverem atentos. Se estiverem atentos, uma delas diz trator agrícola sem reboque. Se disser sem reboque, o peso bruto máximo são 3.500 kg. Se disser trator agrícola com reboque, aí sim já dizem até 6.000 kg. Entenderam? Muito bem. Depois falaram no quadriciclo. Também podem, sim senhor. Isto é, ao tirar a categoria B, automaticamente ficam habilitados à categoria B1. Aquela B1 que nós falamos anterior. Quem tira a B fica também com a B1. Por isso está bem, Dona Fernanda. Você disse que queria conduzir aquele, também pode conduzir este. Com a carta de ligeiro. Porque ficam habilitados à categoria B1, ok? E mais, se fala muito hoje em dia, que podem conduzir motas. É verdade? Quem tira a carta de ligeiros pode conduzir algum motociclo? Exatamente. 50 quê? Anos? Esqueci-me. É isso, anda lá. Tem que puxar a sacarrolhas. 50 centímetros cúbicos. Olha, a Isabela disse não é metros cúbicos, é centímetros cúbicos. A vossa sorte é que o exame não é falado, não é oral. Senão espetavam-se. Eu sei, Isabela, estou a brincar. Então, motociclos, atenção que não podem conduzir todos. E o Cláudio falou nos 50 centímetros cúbicos. E podem. Por exemplo, quem tira agora a categoria de ligeiros, quem tem menos de 25 anos de idade, isto é, tem 18 até aos 25. Se tiver menos de 25 anos de idade, só pode conduzir até 50 centímetros cúbicos. Isto é, tem que ser abaixo de 50 centímetros cúbicos. Estão a entender? Que são os da categoria AM. Isto é, ao tirar a categoria B, quem tem menos de 25 anos de idade fica também com a categoria AM na carta. Isto é, podem conduzir com menos de 50 centímetros cúbicos. Mas quem tem 25 anos ou mais já pode conduzir quais? 125. Então lá vamos mostrar aqui. Então vejam, os veículos da categoria A1, que falámos agora há pouco, se tiver 25 anos ou mais. Quem não tiver tem que esperar. Portanto, quem tiver menos de 25 anos, com a carta de ligeiros, sem fazer nada, não precisam de fazer exames, não precisam de fazer nada de nada. A carta de ligeiro automaticamente dá para isso. Menos de 25 anos, menos 50 centímetros cúbicos. 25 anos ou mais, já podem ir até aos 125 centímetros cúbicos e 11 kW de potência. E não precisam de fazer nada, é pela idade.
Apenas a idade. Imaginem, vocês têm agora 18 anos. Não é? Não podem conduzir estes. Aos 25 anos, no dia que fazem 25 anos, a partir da meia-noite, já podem conduzir isto. É sim, é a lei. Pois? Metem-se numa moto sem saber conduzir, já viram? Bem, eu aconselho sempre, ao menos, tentem ter umas aulinhas de condução de moto. Se lembrarem de querer conduzir uma coisa destas, não é? É que não tem nada a ver com o ligeiro. Sim, Beatriz, quem tem a categoria B, portanto, automaticamente, isto tudo que nós estamos a mostrar agora, é o que também ficam habilitados com a categoria B. Ok? Portanto, com a categoria B ficam habilitados aos veículos da categoria B1, que são os triciclos e quadriciclos. Ficam também habilitados a estes veículos, motociclos, com a cilindrada até 125 cm3 e 11 kW, desde que a idade seja igual ou superior a 25. Quem não tiver, fica à espera da idade, porque automaticamente, a partir dos 25 anos, pode conduzir isto. Não é 24, não, é 25. Atenção que há muita dúvida e muitos erros nesse aspecto, porque 24 anos é a categoria A. Lembram-se de falarmos na categoria A? Onde é que ela anda? Esta, a categoria A, pode ser tirada a partir dos 24, ok? Esta. Mas a categoria B habilita a conduzir estes motociclos a partir dos 25 anos. Eu sei que também podiam ter posto 24 e assim não havia confusões, não é? Porque na verdade há mesmo confusão com isto, no dia a dia, lá fora. Há muita gente que tira a categoria de ligeiros. Aliás, há muitos a tirar a categoria B e aos 18 anos a achar que já pode conduzir esta moto. E não pode. Tem que ter 25 ou mais. Senão estou a cometer um crime. Ó Beatriz, percebeste? Vou esperar que ela diga. Ok. De nada. Entendido? Agora, perguntas frequentes, atenção, fala do trator agrícola, com a categoria B, já sabem, simples, é sem reboque, até 3.500 kg. Com reboque, que é o trator agrícola com reboque, até 6.000 kg. Depois, uma coisa que não falámos, mas estamos a chegar à época de férias. Alguém vai de férias de Páscoa? Mas quem for de férias e quiser levar uma relote, uma caravana, pode? Com a categoria de ligeiros, podem ter reboque atrás? Sim. Qualquer reboque? Então, sim senhora, podem atrelar um reboque ao vosso automóvel ligeiro desde que o reboque não ultrapasse o peso de 750 kg. A Isabel tem, eu sei que ela no outro dia falou. Até 750 kg. Atenção que é o peso do reboque, não é o carro. Querias dizer o quê? Pronto, mas estão a imaginar, não é? Podem conduzir um automóvel ligeiro, ao qual podem atrelar o reboque até 750 kg só. O peso do reboque não pode passar desse peso. E depois também tem que fazer as contas, porque o conjunto, isto é, o automóvel ligeiro mais o reboque, os dois juntos, também não podem passar dos 3.500 kg, que é o peso máximo da vossa categoria. Portanto, não é meter para lá um reboque qualquer, tem que fazer contas. Tem que ver quanto é que pesa o automóvel, tem que ver quanto é que pesa o reboque. Os dois juntos não podem pesar mais de 3.500 kg. Exato. Caso não tenha, tem que fazer o B mais E, mas eu já vou explicar o que é o B mais E. Muito bem. Entendido? E está feito da categoria B. Agora, está aqui o B mais E. Eu digo B mais E, embora atualmente só se diz BE. Mas é para perceberem que é uma mais outra. BE. É uma junção de duas letras, não é? Isso toda a gente percebeu. Agora, o que é que quer dizer o E? Eu é que costumo dizer que é o E de extra, não é? Não é nada disso, mas faz de conta. Porque parece o extra, não é? B com um extra. E é verdade, porquê? Porque na categoria B, qual era o peso máximo do reboque? Portanto, se fosse, imaginem, não tenho o E. Aqui o reboque só podia ter 750 kg, certo? E os dois juntos, este mais este, não podiam passar dos 3.500 kg. No entanto, agora pomos ali o E.
E para que é que serve o E? Hã? Toim, 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 toim. O que é que isto quer dizer? Que tendo o BE, deixamos de ter aquelas restrições. Isto é, podem conduzir qualquer automóvel ligeiro com qualquer reboque. No entanto, há aqui uma coisa, que é o peso do reboque não pode ser superior ao peso do veículo. Logicamente, não é? Senão, em vez de ser o carro a puxar o reboque, é o reboque que puxa o carro. Percebido? Pronto, mas resumindo e concluindo, a BE, o E, serve para que aquela restrição que tem na categoria B, que é o peso do reboque até 750 kg, deixe de existir. Entendido? Muito bem. Depois, o que é que temos mais? Temos a categoria C1. E a categoria C1 é para quê? É para o que está aqui na imagem? É para caminhões. Pesados de mercadorias. Automóveis pesados de mercadorias já pode ter um peso bruto superior a 3.500 kg. O ligeiro é até 3.500, mais 3.500 já é pesado. No caso da C1, podem conduzir qualquer pesado de mercadorias ou não? Não. Isto é, podem conduzir caminhões, é verdade, mas tem um limite máximo de peso. Alguém sabe dizer? Quem é que já assistiu a esta aula, meninos? Olha, aqui no TikTok alguém está a responder bem, sim senhor. O vulgo, a Patrícia, a Leonora. Afinal vocês sabem. Isto é, podem conduzir pesados de mercadorias. Não te lembras, Isabel, mas eu vou-te relembrar. Deixa lá que aqui na sala também já ouviram e ninguém diz nada. Muito bem, afinal lembra-se. 7.500 kg peso máximo. Muito bem, afinal lembra-se. 7.500 kg peso máximo. Ora, como eu disse, para ser pesado tem que ter pelo menos 3.501. Tem que ter mais de 3.500 kg, certo? Portanto, superior. Isto era um superior. Superior a 3.500 kg, certo? Portanto, tem mais de 3.500 kg, mas menos de 7.500. Inferior. Percebido? Então, resumindo, podem conduzir pesados sim, mas só até 7.500 kg. E depois a este pesado, podem atrelar algum reboque ali atrás? Pode. Desde que o peso do reboque não possa, ou não seja superior a 750 kg. Igual à categoria B, o peso do reboque não pode ser superior a 750 kg. E se o reboque pesar mais do que 750 kg, tem que ter o quê? Portanto, se tivesse só esta categoria C1, o caminhão tem até 7.500 kg, o reboque até 750 kg. Mas se o reboque pesar mais, tem que ter o E. C1E. Isto é, tem a C1 mais o E. Aquele para que o reboque pese mais 750 kg. Correto? Muito bem. Já agora, qual é a idade mínima? Não falamos. Quem quiser tirar esta categoria C1, qual é a idade mínima? 21. 21, muito bem. Será? Nem é 20, nem é 21. 18 aninhos. É verdade. Tem é que tirar a primeira categoria B. Isto é, primeiro tira a categoria B e ainda nos 18 anos pode candidatar-se a esta categoria. Pode submeter-se a esta categoria, porque é C1. E a C1 pode, por isso é que tem o limite máximo de 7.500 kg. Depois de ter a categoria B, pode conduzir então, pode tentar tirar esta categoria. Categoria C1. Ok? Agora, qual é que é dos 21? É esta. Mas esta já não é C1, é a categoria C, que no fundo é a categoria principal, é a categoria dos caminhões, não é? Dos pesados de mercadorias. Mas com esta categoria pode conduzir qualquer pesado de mercadorias, já não tem limite de peso. Qualquer um. Pode ter 4.000, 5, 6, 10, 20, 30.
toneladas. Pode conduzir qualquer um pesado de mercadorias, certo? Porquê? Porque é a categoria C, a categoria principal. E esta, sim, é a partir dos 21. E para tirar esta categoria, tem que ter primeiro a categoria C, B1. B. Desculpa. Outra vez. Tem que ter a categoria B. Muito bem, era o que eu estava a dizer. Vocês é que me confundem. Não é? Ok? Aliás, ora bem, vejam bem. Ou a C1 ou a C, logicamente tem que ter a B primeiro. Alguém vai aprender a conduzir logo uma coisa destas, assim grande? Ou esta, ainda pior? Leva tudo à frente. Não é? Pois. Logicamente tem que ter a categoria B. Agora, esta, a C1, como é mais pequenina, digamos, pode ser tirada a partir dos 18. Depois da categoria B, tira esta. Ainda nos 18. É possível, não é? Agora, se quiser esta, um bocadinho mais pesadinha, não é? Aí sim já tem que esperar mais um tempinho de experiência e só a partir dos 21. Não, Isabel, quem tira a C1, atenção, a C1 só dá para conduzir até 7.500 kg. O pesado de mercadorias só pode ter até 7.500 kg. Quem tira a categoria C é que pode conduzir qualquer pesado de mercadorias. Isto é, qualquer caminhão que exista no mercado pode conduzir. Pesados de mercadorias, estou a falar desses. E, claro, que pode conduzir todos os da categoria B. Porque para tirar esta categoria tem a B primeiro, não é? Há uma coisa, se tiverem estas duas juntas, a B e a C, as duas categorias juntas, aquelas restrições todas que nós falámos na categoria B, lembram-se? Do trator agrícola até 3.500 kg, pronto, aquelas restrições deixam de existir. Porquê? Porque têm a categoria C, podem conduzir qualquer um, ou ligeiros ou pesados. Sim? Ok. Depois, então, podem atrelar no reboque a este pesado? Na C, estamos na categoria C. Podem atrelar algum reboque aqui ao pesado de mercadorias? Sim. Desde que o reboque não ultrapasse o peso de 750 kg. Se o reboque pesar mais do que 750 kg, tem que ter a categoria CE, C mais E. Estão a ver que vocês chegam lá depressa? Estão a ver? Portanto, na C, o reboque só pode ir até 750 kg. Se pesar mais, como é este que está aqui na imagem, tem que ter o CE. Ok? Ou então para conduzir, por exemplo, estes caminhões de tiro, também tem que ter a categoria CE. Sim? Muito bem. O que é que falta? Categoria D. Você já queria ir embora? E se fosse pelo abecedário era até a Z. Está com sorte, só vai até aqui. É. Categoria D. Já viram também que temos duas? Olhem, tem a D1 e tem a categoria D. O que é que acham que é de diferente? O que é que eu ganhei? O que é que acham de diferente entre a D1 e a D? O que é que vos parece, assim olhando? A D1 é mais pequenina e a D é maior. Ora, então o que é que vos parece? Exato, número de lugares. Então também pela idade, não é? A idade mínima para tirar esta categoria, qual é que acham que é? Categoria D1, qual é a idade mínima? Alguém sabe? 21. E já agora é a idade mínima da categoria D. Ninguém sabe? 24. 24. Oh, viste? Até recebeste um prémio. O meu telemóvel está ali. Tling. E palmas e tudo. Esqueci-me de tirar o som, mas também acho que não vou receber muitos prémios. Ou presentes, vá. Mas se quiserem mandar mais presentes, eu aceito. O pessoal deve achar que eu fico rico a fazer isto. Exato. Ora bem, vamos lá então. Pela ordem de ideias, já repararam que na C existia a C1 e a C. A C1 tinha um limite de peso, 7.500 kg. Na D não tinha limite nenhum. Aqui vai acontecer igual, isto é, na D não há limite de lugares, tem a ver com os lugares, não é?
E na D1 tem um limite máximo de lugares. Agora quero perguntar qual é o limite máximo aqui na categoria D1. A CE também aos 21, sim. Os S têm a ver com a categoria. Diga. 12 anos? Ai, 12 lugares. Acha que é 12 lugares o máximo? Primeiro, para ser um pesado de passageiros, quantos lugares tem que ter? 17. Não, no mínimo, quantos tem que ter para ser pesado? É 10. 10. Porque até 9 é ligeiro, mais de 9 é pesado. Muito bem. Pesado de passageiros, tem que ter 10. Mas pode ir até aos, e a Ina já respondeu, até quantos lugares? 17. Mas é 17 lugares, incluindo o condutor ou tirando o condutor? Com o condutor. Exatamente. Até 17 lugares, incluindo o condutor. Porque se falar em passageiros, quantos passageiros pode ter? 16. Isto é, se falarmos em números de passageiros, quantos passageiros é que o condutor pode levar no minibus destes? 16, porque o máximo são 17 lugares, incluindo o condutor. Portanto, se perguntar quantos passageiros pode transportar, os passageiros são os outros, o condutor é um, não é? Então, o condutor mais os 16 passageiros já dá os tais 17. Mas sim, até 17 lugares sentados, incluindo o condutor. Ali em cima diz ao contrário, já repararam? Diz 16 lugares, excluindo o condutor. Portanto, quer dizer que, incluindo o condutor, são 17. E eu estou para aqui a repetir porque esta pergunta costuma sair. Se inclui ou não inclui? E na categoria D1, incluindo o condutor, são 17. Excluindo o condutor, são 16 passageiros. Muito bem. Tá? Olha, já agora, falando no reboque, também podem atrelar ao reboque, desde que o peso do reboque não ultrapasse os 750 kg. Se o reboque tiver mais peso, tem que ter o E, que é o D1E. Está aqui. Certo? Aqui já é permitido que o reboque pese mais de 750 kg. Agora é esta já temos que ter muito mais responsabilidade, por isso mesmo só podem tirar a partir dos 24. Para tirar esta categoria tem que ter a primeira categoria B, exatamente, categoria B, e depois é que se pode candidatar então a esta categoria D, ok? Neste caso, há limite de lugares? Aqui? Pode conduzir qualquer um, desde que exista no mercado. Qualquer categoria, qualquer autocarro você pode conduzir com a categoria D. É. Na D1 é que tem limite, até 17, incluindo o condutor, não é? Na D não há limite, isto é, pode conduzir qualquer autocarro, qualquer um. Está bem? Especiais de saneamento ou de lixo são considerados pesados? Já vou chegar a esse, espera aí. Depende do peso. Mas podemos falar já disso. A Isabel perguntou, foi a Isabela, não foi? Sim. Foi. Perguntou de aqueles caminhões de lixo, por exemplo, automóveis especiais. Os automóveis especiais têm a ver com o peso, isto é, se tiver menos de 3.500 kg, podem conduzir com a categoria de ligeiros, a categoria B. Se tiver mais de 3.500 kg, podem conduzir com a categoria C, a dos pesados de mercadorias. Sim? Porque tem a ver com o peso. Certo? Agora, na D, já sabem que a diferença é que na D podem conduzir qualquer um, na D1 até 17 lugares, incluindo o condutor. E depois a idade é que é diferente. Na D1 é 21 e na D 24 anos de idade. Neste caso, podem atrelar ali algum reboque? Sim, na D. Desde que o reboque não exceda o peso de 750 kg. Se o reboque pesar mais de 750 kg, tem que ter a DE. Está aqui. Meninos, atenção que o peso, o reboque utilizado aqui não é para transportar passageiros. É para transportar bagagem. Exato. Os passageiros têm que ir no autocarro. Olha, pergunta lá para casa. Aliás, lá em casa e no TikTok, pós de casa, não é? TikTok e casa, Zoom.
Diga uma coisa, este autocarro que está na imagem, quantos eixos tem? Oi? 3, muito bem. Ora, vamos ver com a Natália. 1, 2, 3. Já perceberam o que é que são eixos? É o que segura nas rodas, não é? Então, este autocarro tem 3 eixos. Muito bem. E por ter 3 eixos, quanto pode atingir de comprimento? Qual é o comprimento máximo para um autocarro? Pesado de passageiros com 3 eixos. 12? Não é 12, né? Não é 12, não é 13. Também não é 18. É cada facada que está a doer. Mas eu já ouvi o número certo aqui dentro. Olha o micro. O micro, outra vez. Há aqui qualquer coisa que desativa o micro. Ainda não percebi o que é. Ah, já estou a gostar. É 15. 15 metros, exatamente. Já está bom. 15 metros. Acertaram todos. Eu sei que tu acertaste, eu ouvi, assim. Era só uma curiosidade, pronto. Mas, por exemplo, este autocarro está aqui na outra imagem. Querem ver este? Este quantos eixos tem? 2. Tem o eixo da frente e o eixo atrás. Então, se só tem 2 eixos, quanto é que pode atingir de comprimento? 13,5. Ah, 13 metros e meio. 13,5 o máximo. E se fosse aquele articulado, o autocarro articulado? 18,75. Muito bem. E o comboio turístico? Esse eu não sei. Tamanho é igual, 18,75. É isso. E já agora, quanto é que pode andar o comboio turístico, a velocidade máxima do comboio turístico? E diz a vocês, não está na tabela das velocidades. Mas tem que saber. 25 km/h. 25. Comboio turístico. Hã? Não está na tabela das velocidades, mas se forem ler o livro do Código da Estrada, onde fala sobre o comboio turístico, está lá a dizer que ele só pode andar dentro das localidades a 25 km/h. Santinha. Muito bem, pronto. Santinha. Calma aí que ainda não acabei. Ainda não acabou. Também ainda é cedo. Onde é que vocês querem ir? A esta hora? Não. Até à meia-noite uma pessoa está aqui. Pronto, agora estão a ver aqui as categorias todas outra vez. Perguntas frequentes para vocês. Em geral, claro, quem está a tirar a categoria de ligeiros vai sair mais da categoria B, como é lógico, não é? Mas não esqueçam que fazem muitas perguntas sobre aqueles outros veículos da categoria B que também ficam habilitados. Trator agrícola simples, até 3.500 kg. Se tiver reboque, o trator agrícola com reboque pode chegar aos 6.000, ok? Se podem conduzir os da categoria B1, os quadriciclos ligeiros, e podem sim senhor. Ok. Então, são essas perguntas mais frequentes. Beatriz, não. Isto é, quem tira a categoria C, para tirar a categoria C tem que ter a B, a de ligeiros, ok? A B é base, digamos. Então, para tirar a categoria C tem que ter a B primeiro, mas não tem a D. Então, quem tira esta, categoria C, não pode conduzir os pesados passageiros. Imaginemos, então, por exemplo, há pessoas que tiram a categoria... Espera lá. A categoria B e depois quer passar logo para os pesados de passageiros, para a categoria D. E pode, porque a C e a D são independentes uma da outra, mas são dependentes da categoria B. Portanto, tanto a C como a D precisam de ter a categoria B. E tem a ver com ganhar alguma experiência no ligeiro primeiro, não é?
Dá para perceber. Mas pronto, a C e a D são separadas, são independentes uma da outra. Sim? Agora, o que é que temos que saber mais? O regime probatório. O que é que isto quer dizer do regime probatório da carta de condução? É o regime provisório, não é? Lembra-se que nós falámos muitas vezes aqui da carta provisória. Então, a carta provisória é mesmo isso, é termos um regime probatório durante 3 anos. Agora, atenção, e vou resumir assim muito rápido. Qualquer categoria daquelas que nós vimos para trás, todas, qualquer uma categoria tem um regime probatório de 3 anos. Certo? Isto é, independentemente se vocês já têm uma carta de condução e querem tirar outra, de outra categoria, a nova categoria fica na mesma com um tempo provisório de 3 anos, a partir da data da emissão da carta. Ok? Cada uma das categorias é independente, cada uma delas vai ter o seu regime probatório. Ora bem, pergunta de exame. Se um condutor titular da categoria B1, portanto, imaginem que quem tem a B1 pode tirar em que idade? A B1 dos quadriciclos? 16. Então, um titular da categoria B1 tirou a categoria B1 aos 16, certo? Ficou, nessa altura, com um regime probatório de 3 anos. Ora, 16, 17, 18, 19, certo? Até aos 19 anos tem então um regime probatório na categoria B1. Mas, aos 18 não podia tirar a categoria B? Então, aos 18 anos, ainda está dentro dos 3 anos provisórios da B1, mas aos 18 anos tirou a categoria B. O que é que vai acontecer à categoria B? Vai ter mais 3 anos provisórios? Sim. Isto é, tirando a categoria B, esta categoria fica também com 3 anos daquela data da emissão da carta B, para a frente fica com 3 anos provisórios. Mas os 3 anos que tinha da categoria B1 continuam a contar para a categoria B1, que acaba aos 19. Isto é, chegando aos 19 anos, a categoria B1 ficou definitiva, não é? Se não fez nenhuma asneira, ficou com ela, ficou definitiva. Mas conta na mesma, ainda está a contar o tempo provisório da categoria B. Agora, atenção que esta pergunta, no outro lado que vocês estão a fazer exames de código, porque vocês não fazem só na aplicação de testes, pois não? Quem é que só faz na aplicação? Pronto, se fizerem no Bom Condutor, esta pergunta está errada. Lá no Bom Condutor, diz? Não fazes? Mas pronto, esta pergunta no Bom Condutor diz que o titular, e isto é o que dizia no Código da Estrada anterior, dizia realmente que quem tirasse a categoria B1 ficava com 3 anos provisórios. E depois, ao tirar a categoria B, como eram da mesma família, não é? A letra B, ao tirar a B não ficava com os 3 anos provisórios, contava na mesma o mesmo tempo da B1. Mas isso era antes, porque depois retificaram o Código da Estrada e dizem agora que cada uma das categorias fica com o regime probatório. Fica na mesma 3 anos, cada uma. Portanto, esta pergunta no Bom Condutor está errada, só estou a avisar para quem faz lá testes de código. Ao menos tenham uma ideia de que essa pergunta lá está mal corrigida, porque na atualidade qualquer categoria tem 3 anos provisórios de carta. Agora, o que é que não vos pode acontecer para ficar sem ela de vez? Fazer asneiras, muito bem. Isto é, o vosso regime probatório não tem nada a ver com a carta de pontos, ok? Porque o sistema de pontos é uma coisa, o regime probatório é outro. E durante esses 3 anos, vocês não têm o sistema de pontos. Não têm pontos. A carta é provisória. Então, não podem acometer algumas infrações que dá logo direito a ficar sem ela. Que no caso é serem sancionados com uma contra-ordenação muito grave, basta uma, ou 2 graves. Isto é, nos 3 anos, há a primeira grave, há um perdão. Eles dizem, pronto, coitadinho, foi a primeira vez, vai lá embora. Há a segunda grave, já não há perdão, certo? Nos 3 anos ainda, se já cometeu 2, fica sem carta. Muito graves é que não há perdão nenhum. Muito grave, fica sem carta de vez. Isto chama-se cassação do título de condução. Cassação é quando a carta, puf, vai à vida. No caso, ficamos em carta 2 anos e depois temos que começar o processo desde o início? E isso mesmo.
Se for decidida a cassação do título de condução, ficam impedidos de tirar novo título por um período mínimo de 2 anos, desde a infração. Ficam impedidos de tirar um novo título pelo período mínimo de 2 anos e têm que fazer tudo de novo, tudo. Tirar uma carta nova. Tem que passar por este processo todo outra vez. Portanto, se já estão fartos de me ouvir, pensem nisso durante 3 anos. Senão ainda voltam aqui outra vez. E olha que não é assim tão difícil ficar sem carta. Porque vocês sabem que no dia-a-dia as pessoas cometem muitas infrações, não é? E depois as pessoas no geral copiam os outros, não é? Só copiamos o que está mal. Devíamos copiar melhor o que está melhor. Pronto, tenham cuidado com isso porque não é mesmo brincadeira, ok? E vocês sabem que isto custa a tirar, não vou tirar outra vez, não é? Já chega uma. Muito bem, então isso é o regime probatório de carta, 3 anos. A pergunta que sai muito é essa que eu fiz, sobre o titular que tem a categoria B1. Portanto, o condutor que tem a categoria B1, ao tirar a categoria B, fica sujeito aos 3 anos de regime probatório, certo? Não se esqueçam disso. Pronto, agora vamos à validade, porque ela tem validade, isto é, não tem a ver com o que estávamos a dizer, tem validade. É como os iogurtes. Tem prazo. Ora, e como é que nós damos mais validade? Tem que se tirar a carta outra vez? Não. Tem que se fazer algum exame de condução? Devia ser. Ou exame de código, pelo menos. Eu acho. Olha, eu por acaso agora não estou a brincar, eu concordo. Tem que renovar, exatamente. Eu concordo. Fazer pelo menos um examezinho de código. Agora, as idades. Idades então para revalidar a carta de condução. Atenção que a idade dos 50, que muita gente ainda fala nos 50, é para os condutores antigos, não é para vocês. É. Então, os condutores antigos é que tinham que renovar aos 50, depois aos 60, 65, 70 e depois 2 em 2 anos, ok? Agora, na atualidade já não é essa idade. Como é que começam a revalidar as cartas, as vossas, no caso, categoria B? Em que idade é que vocês começam a renovar, sabem? 60. Ninguém sabe? Então, tiram agora aos 18 anos, por exemplo. Quando é a primeira renovação, a primeira revalidação? Melhorou. Não. É 15 em 15 agora. Reparem, todas as categorias A's e B's, isto é, de motas e ligeiros, estão a ver aqui? Então, tudo que seja A's e B's, começam a renovar de 15 em 15, isto é, dependendo da idade que estão a tirar a carta, pode ser aos 18, pode ser aos 20, 21, 22, por aí fora, não é? Portanto, todas elas, a partir da data que a carta foi emitida, têm que fazer a primeira revalidação 15 anos depois. E é 15 em 15 até chegar aos 60. Depois aqui é 65, 70 e depois 2 em 2. Então agora é isso, é 15 anos após a primeira vez e é de 15 em 15 até chegar aos 60. Mas quem tirar a carta aos 59? Será que tem que fazer logo aos 60? Coitado, logo passado um ano, já viu? Não, eles aí... Vai fazer só aos 65, exatamente. Pronto, porquê? Porque tirou ali muito pertinho dos 60, não é? Pronto, de resto, é esta a idade para revalidar. 15 em 15. Diz? Desculpa, só uma questão. Renovamos de 15 em 15, mas é só... Temos de fazer algum teste ou assim, não? Eu acho que devias, mas não. Não, não é obrigatório. Sabe o que é que tem que fazer? Dar dinheiro ao Estado. Ai, isto vai ficar gravado. Mas é verdade. Esse ano está homológico, certo? Diz? O exame técnico é para... Não, o exame médico é só a partir dos 60 anos. Isto é, o atestado médico é só mesmo a partir dos 60, porque estas para trás, antes, não precisam de nada, só têm que entregar a carta antiga, a carta que têm, pagar a taxa e receber a nova. Pronto, está feito. É que não tem que fazer mais nada, é entrega uma, recebe outra. Então não é dar dinheiro ao Estado? É, tem que pagar. Não é de borla.
Pois, mas tem que pagar. Pronto, é mesmo isso. É para mudar a fotografia. A nossa cara muda de 15 em 15 anos, ou não? É para isso. É mesmo para mudar a fotografia. Olha, para alguns até é melhor. Falo para mim. Bem, continuando. Agora vamos às Cs dos caminhões. Também tem que ser renovada a partir da idade, desculpa, a partir da data da emissão da carta, desculpem, vai ser renovada de 5 em 5 até chegar aos 70 e depois 2 em 2. Vão ver? Este é que ainda fica com mais prejuízo. Além da carta ser mais cara, também é profissional, portanto, eles dizem que a pessoa ganha muito dinheiro, pode pagar isto à vontade, não é? É isso. Portanto, 5 em 5 até aos 70 e depois 2 em 2. E as Ds, categoria D, que é dos pesados passageiros, reparem no pormenor. É também de 5 em 5, mas caduca aos 67. Isto é, 67 anos, pum, não pode conduzir mais isto. Exato, caduca. É a única categoria que caduca. As outras, enquanto o médico achar que a pessoa tem capacidade, pode ir renovando. Esta aqui caduca. No teste. Hã? Essas questões podem ser encontradas no teste. Sim. Por isso é melhor saber. Não é das perguntas que saem mais, ok? Mas não estou a dizer que não sai, pode sair. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vários testes temáticos sobre habilitação legal para conduzir. Façam o máximo que conseguirem, que é para irem apanhando o máximo de perguntas que existem sobre este tema, ok? Que assim já percebem que perguntas é que podem sair mais ou menos. Sim? Muito bem. E agora? Agora vamos embora. Vamos embora. Pronto, este tema da habilitação legal para conduzir não é assim tão complicado. Eu sei que é uma matéria mais chata, não é? É um bocadinho. Pronto, resumindo, tem que fazer bastantes testes temáticos depois de ouvir a aula, ler um bocadinho no material de estudo também, quem gostar de ler, acho que faz falta. Mas pronto, quem gostar mais de ouvir, ouve outra vez a aula que está gravada, vai ficar hoje, não é? E depois, testes temáticos sobre habilitação legal para conduzir. Façam o máximo que puderem até não estarem a errar nada, não é? Até perceber que já entendeu a matéria toda. A D é com que idade? Estão a perguntar aqui. Ora, recordem aqui é a Telvina. A categoria D pode ser tirada a partir dos 24. Isso mesmo. Espera lá, quero ver um resumozinho rápido. Ora, temos aqui as categorias todas novamente. Categoria AM, qual é a idade mínima? 16. Categoria A1? 16. Categoria A2? 18. Categoria A? 24. Mas neste caso, vocês podem participar. Categoria B1? 16. Categoria B? Estava à espera que mais gente dissesse 18 anos nesta. 18. Estava a ver. 18 anos a categoria B. E o ZES é igual, ok? Quando tem a BE é igual à categoria B. Também pode ser 18. Categoria C1. 18 anos. Santinho. Ora, categoria C. 21. Hã? 21. E a categoria C1 é igual, não é? Ok. Onde é que eu vou? Não é nada, desculpa. Meninos, vocês, a C1 é igual à categoria C1. C1E é igual à categoria C1. A CE é que é igual à categoria, portanto, 21. Depois, categoria D1. Oi? 24. C1. Desculpa. D1. Não, 21. 21. Categoria D. Agora sim. 24. Pronto, e depois aqui é igual e aqui também. Pronto, e já estão aqui as idades todas. Sim, a Telvina. Está tudo. Ora bem, agora vamos deixar ir com a paz do Senhor. Meninos TikTok, tchau. Até amanhã, aula amanhã às 4 na aplicação.